Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. É muito bom estarmos juntos porque nos encontramos a partir de agora para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo seu canal 14, a TV Cidade, a TV de Farroupilha. E novamente continua na pauta da programação da TV Cidade a situação crítica que atravessa o Hospital Beneficente São Carlos. No programa de hoje nós vamos também trazer uma abordagem e uma avaliação da situação pelo ângulo político. A oposição ao prefeito municipal estava presente na reunião da última quarta-feira à noite na Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Havia também vereadores da base de sustentação do prefeito municipal. Nós vamos tratar hoje sobre a questão política. Qual é a repercussão? Os números chamaram a atenção depois da explanação feita pela direção da Casa de Saúde. É cada vez mais forte o temor para o fechamento das portas do Hospital São Carlos. Enfim, como a oposição também acompanhou a reunião da semana passada na SIX Farroupilha. O programa Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Lembrando que também você pode nos acompanhar Farroupilha afora. Você não tem o cabo, não tem o alcance, a net, não faz mal, não tem problema, basta que você tenha então o alcance às redes sociais. Siga-nos no Facebook TV Cidade Farroupilha, curta a nossa página e diariamente, de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30, você acompanha a transmissão direta do programa Cidade Aberta do dia. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado que já está aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje. A alegria de receber nos estúdios o vereador do PMDB aqui de Farroupilha, o vereador Jorge Sens, que vem para o programa. Vereador, é uma alegria recebê-lo mais uma vez em nossos estúdios. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Uma saudação especial a ti e a todos os telespectadores. Agradeço o convite de estar aqui conversando contigo e com a comunidade. Bom, o vereador Jorge Sense foi um dos vereadores da oposição que também esteve presente, então, na audiência, na reunião promovida na última quarta-feira à noite, final da tarde, início da noite, na sede da SIX Farroupilha, para tratar sobre a situação do Hospital São Carlos. Além do vereador Sense, estavam presentes também o vereador Jonas Tomazino, o vereador Arielson Arcego, o vereador Tadeu Salib dos Santos e também o vereador Diego Tormes, que faz parte da oposição à atual administração no Poder Legislativo Municipal. Vereador Sense, qual é a sua primeira avaliação da reunião que ocorreu na semana passada, então, na sede da SIX Farroupilha, para falar sobre a realidade do Hospital São Carlos? Os números, a caixa preta, assim diríamos, que foi aberta, lhe assustaram? Não, com certeza assustaram. Né? Assustaram. Leandro, se tu me permite, eu gostaria de fazer um comentário referente à situação em si e parabenizar a SIX, né? Parabenizar o grupo gestor do Hospital São Carlos, em nome da Janete, né? A consultoria também, que fez um trabalho, no meu ponto de vista, muito significativo e bem pontual, certo? E o envolvimento de uma parte da comunidade, né? Não é uma crítica, sim, mas é uma constatação e uma sugestão que esses números, esses dados, eles deveriam ser divulgados. E agora entro no mérito e parabenizo também a TV Cidade, né, por disponibilizar o vídeo de toda a reunião, né? Sobretudo os principais momentos. Perfeito. Porque todos nós merecemos saber. Todos nós, cidadãos que moramos na nossa cidade de Farroupilha, temos o direito e o dever de saber das reais situações e do que está ou esteve acontecendo dentro da instituição Hospital Beneficente São Carlos, né? Dito isso, eu vejo que foi muito pontual as colocações, muito esclarecedoras, diversos números, e além disso, várias situações
pontuando determinados períodos, né? Eu acho que isso é importante. Politicamente é importante, embora talvez a grande maioria da população não esteja preocupado com quem foi, quem é o culpado, mas em si eu acho que é importante, porque na verdade isso vem a trazer para a comunidade em si que tem pessoas blefando na comunidade. Eu acho que existe um disque de empurrar para o outro, de dizer que foi Pedro, Paulo, João, não sei. Em vez, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né, e tentar solucioná-las. Eu acho que esse é o caminho, né? Tendo em vista que a situação é muito crítica, no meu ponto de vista, e dentro da tua pergunta, eu tinha um ponto de vista, ouvindo falar da situação em si do hospital, né? Mas fiquei perplexo, né, com os números, com a situação, e teve um momento, me permita, que estava explanando a Janete, eu cheguei assim a me, sabe, sentir uma emoção de forma negativa, assim. Eu disse, mas o que essa mulher está fazendo aí com a situação que está, e ela ainda está tentando buscar um caminho para solucionar o problema. Então eu vejo que foi esclarecedor, positivo, e eu digo que todos os farroupilenses deveriam olhar ou buscar os números para buscar a informação. É a primeira oportunidade que se teve para conhecer um pouco mais do raio-x, do diagnóstico de como está o Hospital São Carlos hoje, vereador, na sua visão? Porque teve no passado uma audiência, uma auditoria. Auditoria. Esta reunião da quarta-feira foi mais produtiva do que a auditoria do passado? Eu acho que sim, embora a auditoria também foi positiva, né? Porque ela mostrou um panorama não tão aprofundado como esse, né? Ela mostrou um panorama que a intenção era buscar também culpados, né? E na verdade não foi encontrado culpados, né? Referente aos problemas que existiam dentro da instituição. Hoje, com essa, e não entro aqui no mérito e não querendo desqualificar a consultoria que foi realizada, né? A auditoria, desculpa. Certo. Então, hoje eu vejo que essa equipe que se propôs a fazer esse trabalho em si, foi contratada para fazer, e entendo de uma forma bastante clara, bastante significativa, pontuando, demonstrando, dando caminhos, colocando problemas, né? Eu acho que foi, para mim, pelo menos, muito esclarecedor, né? E hoje a gente tem uma dimensão da situação que se encontra, infelizmente, o nosso hospital. Ficou mais claro agora ficaram mais claras quais são as reais causas que levaram o Hospital São Carlos ao ponto em que ele está à iminência do fechamento? Eu acho que ficou claro em si, né? Embora são períodos, né? Então é o período do ano X até o outro que teve esse problema, um período desse ano até o outro teve esse outro problema, né? Mas eu acho que deu uma esclarecida e, sem dúvida nenhuma, mostrou, né, que tem pessoas do nosso município responsáveis por essa situação e pelo caos que está hoje instalado na instituição. Vereador, de uma forma geral, o que mais lhe chamou a atenção que o senhor ficou chocado, se esta pode ser a palavra, com alguma informação colocada na reunião? O que mais lhe chamou a atenção? Me chamou muito a atenção os empréstimos realizados, né, por gestores que estavam em si gerindo a instituição. Uma questão que me chamou muita atenção é a devolução através do poder público para a comunidade, e logo ali, um mês depois, fazer um empréstimo de 7 milhões, tendo a assinatura do nosso prefeito municipal. Também me chamou a atenção que 90 dias depois foi feito mais um empréstimo com as mesmas duas pessoas assinando, o prefeito e o seu Isaías, Francisco Isaías. Então, como que eu devolvi para a comunidade se eu estou fazendo empréstimos em nome da instituição? Me chamou a atenção isso, né?
O prefeito não dizia na época de que estava devolvendo o hospital saneado e recuperado, o hospital pronto para trabalhar, para evoluir em Farroupilha? O prefeito não falava isso? Falava isso e infelizmente, eu também acreditei que estava dentro da fala que ele estava pronunciando aos 4 cantos do nosso município. Eu também entendia que, bom, então tá, e o problema veio em função de outras situações, né? Mas ficou muito claro, no meu ponto de vista, né, que tem uma responsabilidade, o poder público municipal, muito grande na situação em si, e também tem me chamou muita atenção o cronograma da dívida, né, dos anos, desde 2007 em si, foi como estava. 2008 também não tinha dívida, estava sanada. Deu um pequeno superávit em 2008. Exato, teve um superávit bastante importante, eu vejo, e a partir daí 2009 teve um déficit, então um pouco... Começa o déficit operacional no hospital. E aí foi tendo um crescimento, mas o auge acontece... O auge do problema em si, ele acontece nos anos de 2014, né? 2014, ano da intervenção. O ano da intervenção. Isso é importante e chama atenção. 2014, 19 milhões. 2015, 31 milhões, arredondando. Então, chama muita atenção, né? Porque... o hospital teve praticamente em 2014 R$1 milhão de déficit por mês, aproximadamente. Um pouquinho menos, enfim, mas chegando quase à cifra de R$1 milhão por mês. Perfeito. Então a gente percebe que essa situação, essa questão do déficit em si, o que foi feito talvez com o dinheiro? A gente sabe que fazer saúde requer muitos recursos, requer muito investimento em si. Mas é preocupante a situação e o grande problema foram, né, nos anos de 2000, me permita citar os valores que nós temos em mãos aqui, realizados pela consultoria em si. 2013, 17 milhões, arredondando, né? 2014, 19 milhões. 2015, 31 milhões. Então, de 2014 para 2015, foram 11 milhões praticamente. E lá se vão pedradas. De déficit. Sim. E 2016, 38 milhões. Então, mais 7 milhões. Então, é muito. Mas o ano mais negro foi 2014. 2014 né? Para 2015. Certo. A época da intervenção. Do município. Exatamente. Então configura-se que a intervenção não foi um bom negócio para o hospital? Com certeza que não. Pela leitura dos números? Não, e eu digo, hoje caberia uma intervenção. Não naquele período que tinha um déficit, ele existia, mas as pessoas que estavam lá fazendo um trabalho voluntário, claro, tinha os seus executivos em si, mas as pessoas que foram destituídas estavam fazendo um trabalho voluntário. Inclusive o senhor era presidente da UAB e a UAB tinha cadeira no conselho do hospital à época. Perfeitamente. Então eu era o representante da entidade junto ao conselho e nós fazíamos um trabalho voluntário, né? E aquela intervenção transpareceu como se tudo estivesse sendo feito de forma errada até aquele momento, né? Em vez, a gente percebe hoje que os equívocos foram cometidos no período da intervenção, né? Então isso chama muito atenção e eu acho que temos que ser, se nós tivermos problemas e formos apontados como culpados, devemos assumir. Eu assumo, eu era conselheiro também, naquele período, certo? Sim. Só que até 2014. Na intervenção. Isso. No dia 13/5 de 2013. Certo. A época da intervenção. Então, a partir daí, o problema, ele dobrou praticamente, né?
E as pessoas... E o responsável é o poder público, porque quem promoveu a intervenção foi o poder público municipal. Perfeitamente. Foi uma vontade da municipalidade, Exatamente. amparada pela lei. Perfeito, perfeito. Sim, não entra no mérito Sim, em si, né? sim. Mas a questão é grave a situação que foi deixada em si em um ano. E praticamente, aqui pelos números, o maior problema aconteceu no período da intervenção. Isso deve ser muito bem avaliado pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos competentes, na verdade, né? Porque eu digo assim, não podemos enganar as pessoas, né? Temos que ser corretos. Não adianta eu vir aqui mentir para ti, mentir para o telespectador. Eu tenho que ser correto, porque logo ali na frente, se eu estiver mentindo, eu vou ser desmascarado, né? E houve uma ação para destituir entidades que até hoje voltaram para o hospital hoje, estranhamente estão lá, as entidades fazendo parte do conselho. Então não eram o problema as entidades, minha gente. O problema foi outro. Perfeito, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Ecografia e por aí afora, tudo isso é no CID. O Cidade Aberta volta daqui a pouco, conversando mais com o vereador do PMDB, o vereador Jorge Sense, e daqui a pouco também uma entrevista concedida no dia da reunião na Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios aqui de Farroupilha, pelo responsável da empresa da consultoria no Hospital São Carlos, e também uma entrevista com a superintendente-geral, a Janete Tuico, que declara: se até 30 de junho nada for feito, o hospital fecha as portas. A gente volta em seguida. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
O Cidade Aberta volta aqui pela TV Cidade, canal 14, a nossa TV, o canal digital da NET em Farroupilha. E nós voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. O Cidade Aberta continua, a pauta da TV Cidade continua sendo o Hospital São Carlos, porque estamos vivendo dias difíceis e também dias que poderão ser decisivos para o único hospital do município de Farroupilha. Nosso convidado e abordagem no dia de hoje é uma abordagem política, é o vereador do PMDB de Farroupilha, o vereador Jorge Sense. Vereador Jorge Sense, também depois do que foi colocado na audiência, na reunião que ocorreu na semana passada no Hospital São Carlos, agora, conhecendo os números reais, a situação explanada pela Janete Twigo, pela consultoria, o senhor teme cada vez mais a possibilidade de fechamento do hospital? Infelizmente, Leandro, sim. Não gostaria que, mas eu não posso me enganar a mim mesmo, né? Então, e nem as outras pessoas. Infelizmente, a situação que eu percebi, ela é muito grave mesmo. Talvez se encontre alguma saída, sim. Eu acho que tem alguma saída, né? Mas só vai ter saída e pode acontecer com o envolvimento de todos. Eu digo todos, vereadores, Poder Executivo Municipal, Hospital São Carlos, Governo do Estado repassando os recursos que, pelo que nos informaram, está tudo ok. Governo Federal, mas devem ser feitas ações. E na mesma reunião foi comentado uma pactuação de portas abertas. É um programa do governo estadual, né, que talvez possa incrementar uma receita em torno de R$200 mil mês, se o programa for acordado com o hospital e o município. Implantado, acordado com o Estado e implantado no hospital. Isso. Bom, se já um déficit de 950 mil por mês, 200 mil a mais cairia para 750 mil reais. Sim. Já é alguma coisa, é gestão. É verdade. E eu acho que o grupo que está administrando está bem focado e tem embasamento e conhecimento daquilo que está fazendo. Eu acho que isso é fundamental. Uma outra questão que também foi passada na mesma reunião, o déficit mensal hoje é 961 mil reais, certo? Certo. Quase 1 milhão. Isso. Mas desses 961 mil, 600 mil, vamos arredondar, é dívida bancária, certo? É os empréstimos que foram feitos com o juro. E que agora está estourando, está ocorrendo o cronograma de pagamento. Perfeito. O empréstimo é muito bom quando ele é feito, mas se não tem gestão, ele te estrangula lá na frente. Perfeito, e é o que está acontecendo agora. Sim. Né? Então, segundo a administradora, ela nem passa pela conta do já fica do retido hospital, na fonte. Exatamente, isso é grave. Uma questão que eu vejo... se são 600 mil só com bancos. Isso. Tirando bancos, nós temos um déficit operacional do hospital de 360 mil. 350 mil reais. 349 com 38. Bom, 350 mil reais. Se viesse mais 200 mil do governo do estado, portas abertas, dá quase no 0 a 0. E uma coisa importante que eu percebo, e foi claro a colocação de toda a consultoria, de todos os gestores do hospital, é que as pessoas estão voltando a se internar, aliás, os médicos estão voltando a chamar as pessoas para fazer os seus procedimentos no São Carlos. Eu acho que esse é o caminho. Embora eu não sou conhecedor da causa, né? Mas apenas eu dou a minha opinião como um leigo em si, como um farroupilhense, né? Se o hospital continuar tendo atendimentos e acrescentando a demanda, acredito que o déficit vai cair, eu digo, porque é uma diferença entre o déficit, né, que existe
Eu penso que é por falta de ocupação, talvez, né? Taxa de ocupação do hospital. Eu penso que sim, porque em janeiro e fevereiro, pela planilha que nos passaram, foi praticamente zero a ocupação hospitalar. Muito baixa, quase inexistente. Perfeito. Teve um período, vou falar o que me passaram, tinha 6 pacientes no hospital um dia. Em um dia tinha 6 pacientes. Isso não é admissível. Isso no período de janeiro ou fevereiro, por aí. Uma questão importante que eu percebo, que a partir de março, com a nova equipe que assumiu, né, começou a ter ser alavancada a questão internação. A taxa de ocupação do hospital saiu de uma média de 27%, 30% e foi para 60%. Perfeito. Um pouco mais da metade, Perfeito. Mas tem ainda muito. Perfeito. Então, o que eu vejo, tendo uma ocupação plena, a plena talvez não vá conseguir, né? 90%. Uma 90%, 80%, 90%, o déficit, ele vai começar a cair. Ele enxuga? Claro, porque tu está com o paciente, e se é para tratar o hospital como uma empresa, a empresa precisa de serviços. E hoje quem leva os serviços... A empresa precisa de pedidos. Exato. O hospital precisa de pacientes. Exato. E quem leva o paciente para o hospital é o médico. Mas os médicos não foram chutados num determinado momento no hospital? Ou maltratados no hospital? Aí são equívocos, né? Que por brigas de ego, eu penso, não, o fulano não é da minha convivência, ou me confrontou, ou tem uma opinião diferente da minha, não, esse não serve. Então não se trata a questão particular, a picuinha, né, para prejudicar uma instituição. A gente tem que ter uma visão, pelo meu ponto de vista, um pouquinho mais ampla disso, né? Então, talvez eu não me dê com um determinado médico, mas ele é um excelente profissional. O mínimo que eu tenho que fazer é deixar ele trabalhar, né? E aí se criou sim um atrito, um desconforto, e muitos médicos de muita boa qualidade saíram do hospital, foram internar em outros municípios, né? E isso, pelo que nos passaram, está retornando ao hospital. Está acontecendo ao inverso. Sim. Eu acho que isso é fundamental, caminho de volta, porque quem leva o paciente para o hospital A, para o hospital B, é o médico. Sim. E se o médico não é bem tratado na instituição que ele vai prestar o seu serviço, automaticamente ele vai levar para qual ele for mais bem atendido. Eu vou levar o paciente para tal lugar porque lá a instituição talvez tenha um recurso melhor, né? Mas eu acho que essa questão, os médicos voltando e automaticamente os pacientes, embora o SUS pague um pouquinho, mas é um pouquinho que entra. Esse é o meu ponto de vista, né? E eu acho que é fundamental, e eu acho que essa gestão que está hoje no hospital está no caminho correto para que ali na frente se zere esse déficit, né? Sim. Ou se diminua ao extremo. E os bancos e os credores, a minha sugestão que eu deixo é que se procure todos eles. Se renegocie. E renegocie. Eu vou dizer assim, se eu tivesse crédito no hospital, eu ia aceitar uma renegociação. É melhor eu renegociar e receber a longo prazo do que não ganhar nada. Porque o que eu iria fazer se eu tivesse uma pequena porcentagem da instituição? Eu vou fazer o quê com o prédio em si? Porque é o que vai sobrar. Ou com os equipamentos. Sobrarão paredes e equipamentos, a construção física. O que eu faria com isso, né? Então eu acho, uma sugestão que eu deixo é que se procure os fornecedores, se renegocie todas as dívidas atrasadas. E se procure o déficit que existe, equilibrar o máximo possível, porque eu ainda acho que tem saída. Falta de gestão, interferência política. Agora, fica mais claro, vereador Jorge Sense, depois da reunião da semana passada, apontar as causas principais que levaram o hospital, segundo declaração da Janete Tuigo, ao estado de caos aqui em Farroupilha?
Eu acho que sim, que ficou bem mais claro, e aqui a gente... É falta de gestão? Foi interferência política? Eu acho que vamos usar um contexto todo, né? Eu acho que são todos esses itens que tu... Falta de gestão, interferência política, acomodação de pessoas... Afastamento dos médicos. Exato. Então, eu acho que é um conjunto de tudo isso, né, que trouxe e causou isso tudo perante a instituição. Eu acho que é um conjunto de tudo, porque não foi só interferência, não é só um médico que sai, não é só... Então, houve um contexto, uma troca de muito constante de administradores. Parece que teve 7 ou 8 administradores do hospital em 4 anos. Pois é. Não é muito isso? Mas com certeza que é muito. E aí tu tem um alto salário para pagar ele, né? Além do mais, se me botarem lá, eu não sei administrar, então não adianta só porque para me apadrinhar. Então são coisas e equívocos que está aí o caos hoje, e esse apadrinhamento político tem que terminar, não só no hospital, em qualquer instituição, no poder executivo, no poder legislativo, em todas as instituições, se pega e bota pessoas competentes para trabalhar e com conhecimento, senão não funciona. O prefeito municipal tem declarado também de que a situação do hospital está assim porque o governo do estado do Rio Grande do Sul deve 17 milhões de reais para o Hospital São Carlos. O senhor representa o partido do governador José Ivo Sartori. Há procedência nesta declaração do prefeito de que o Estado deve 17 milhões para o São Carlos? Me permita, só depois eu já te respondo, e vou responder para todos para não vou fugir da área. Recentemente, o governo do Estado repassou 700 mil reais, no dia 9 de junho, 700 mil reais para saúde do nosso município, certo? O prefeito municipal, de forma meio que desproporcional, né? Porque fomos nós que a bancada do PMDB. Fomos nós que fomos a Porto Alegre tentar, junto ao governo, que liberasse isso, porque entendemos e entendemos até hoje que é importante para a saúde 700 mil reais. O prefeito foi ingrato, deselegante? Com certeza, ingrato, deselegante, e na mesma entrevista, se não serve os 700 mil reais que a gente... Não fomos nós que trouxemos os 700, mas tentamos intermediar. Aí tu vê o equívoco e a questão de tentar denegrir alguém que quer fazer alguma coisa para o município, né? Na mesma entrevista, os 700 mil reais não servem, mas os 18 mil reais que o governo do estado, entre aspas, deve, serve. 18 milhões. Milhões, desculpa, isso. Então... são equívocos assim que para tentar desqualificar as pessoas. Isso não acrescenta nada. Quem perde somos nós todos, né? Para mim, eu vejo hoje, eu recebi uma informação que o governo do estado também repassou, se não estou equivocado, 9 mil reais para o hospital do programa Nota é Minha, e mais 7 ou 8 mil para a PAI do município. É importante, um hospital que não tem dinheiro para comprar seus mínimos itens de higiene. Papel higiênico. Será que não é importante 700 mil reais? E respondendo a tua pergunta, foi referente aos 18 milhões que o governo... 17 ou 18 milhões? 18 milhões que o prefeito diz que o governo do estado deve... Então vamos voltar um pouquinho. Houve uma pactuação no governo Tarso Genro, né, junto ao município. Aliás, não chegou ao governo do estado. Foi a 5ª Coordenadoria da Regional da Saúde que fez um pacto no Salão Nobre da Prefeitura, em qual eu estava presente, que o governo do estado repassaria 700 mil reais por mês para o município. Só que isso não foi adiante. Não teve a Ficou aqui no âmbito da 5ª no âmbito Coordenadoria regional, perfeito. E, além disso, e para comprovar, o governo municipal entrou na justiça para tentar rever executar a cobrança. A justiça indeferiu. Em primeira instância, indeferido. Negou. Então, existem pessoas que, talvez para tentar desqualificar os outros, usam algumas artimanhas. Eu não penso assim.
eu gosto de ser claro, correto, procuro pelo menos ser claro, correto com as minhas colocações. Né? Então, não podemos desqualificar. 700 mil reais é importante sim para o município, pelo meu ponto de vista. A saúde é importante. Se vier 20 mil, 30 mil, as voluntárias da saúde, por exemplo, 38 mil, vamos arredondar, parabéns, é assim que se faz para tentar solucionar o problema da saúde no município. Olha, 700 mil reais, eu não sei, mas já dá para pagar boa parte da folha de pagamento do hospital. Pois é, mas são... E está estourando mais uma folha aí, né? São circunstâncias, né? Não, porque foi fulano, beltrano, ou esses cidadãos, um pouco mais de respeito com as pessoas tem que ter, viu? Porque não é porque a gente está em um determinado lugar... o prefeito menosprezou o PMDB? Hoje eu estou vereador, não é porque eu estou vereador que eu tenho que denegrir as pessoas que não votaram em mim, por exemplo. Né? Eu tenho que tentar conquistá-las, para que se eu concorrer de novo na próxima eleição, talvez eles pensem, o cara é mais ou menos, dá para votar no cara. É isso. Agora não, porque não é meu, não é dos meus, eu tenho que desqualificar. É lamentável e isso quem perde é o município. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta então com a parte final do segmento e já trazendo também a entrevista do responsável pela empresa de consultoria que realiza o trabalho no Hospital São Carlos, o Valderi Zir, e também a palavra da Janete Tuigo, superintendente-geral do Hospital São Carlos. Ela diz que a situação do hospital chegou no limite, bateu no teto, ou há 3,5 milhões de reais até entrando no caixa do hospital até 30 de junho, ou o hospital, segundo a administradora, a superintendente, vai fechar as portas. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta, que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos e tecnologia, precisão no seu diagnóstico. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV Cidade. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, ecografia e tudo mais é com o raio-x, é com o CID, aqui no centro da nossa cidade, na rua Rui Barbosa, número 12, prédio da TV Cidade, e também na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Eu já volto a conversa aqui com o vereador Jorge Sêncio. Quero trazer agora uma rápida manifestação também do responsável pela empresa que presta a consultoria desde o início de março ao Hospital São Carlos, o Valderi Zir, que conversou conosco com a reportagem da TV Cidade na quarta-feira da semana passada, ainda antes do início da reunião lá na SIC, aqui na SIC, no município de Farroupilha. E ele apontou os principais problemas do hospital. Principais problemas do hospital: o aumento do endividamento e a baixa dos serviços que o hospital realiza. Segundo ele, os principais problemas a serem atacados no momento é gerenciar a dívida acumulada e também reduzir o déficit operacional do hospital. Vamos acompanhar o que o Valderi falou para a reportagem da TV Cidade. Bom, nós somos da Projeto de Vida Consultoria, é uma empresa sediada em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Nós temos uma experiência já acumulada em consultoria há mais de 20 anos, trabalhamos fortemente em modelos de sistemas de gestão, temos uma experiência há mais de 10 anos na área de hospitais, na área da saúde, um dos carros-chefes dos nossos trabalhos. A nossa experiência maior tem sido na nossa região, lá com o Hospital Vida e Saúde, onde há muito tempo atrás também passava por dificuldades. A diretoria lá trabalhou no processo da reinvenção da instituição e tudo mais, e com o passar do tempo ela sentia a necessidade de um aperfeiçoamento da gestão. Naquele momento, então, nós entramos em campo com os nossos trabalhos, e em função disso a gente fez uma caminhada bastante progressiva na evolução da gestão e tivemos bons resultados lá de aperfeiçoamento como um todo. Há quanto tempo vocês prestam consultoria para o Hospital São Carlos aqui em Farroupilha? É recente? É bastante recente. Nós estamos entrando agora em final de fevereiro, né? O trabalho como um todo, e bastante recente porque em função da complexidade das prioridades, problemas e tudo mais, é delicada a situação e ao mesmo tempo precisamos começar, e o começar começa por uma avaliação, começa por um entendimento geral do funcionamento, e a partir daí a proposição de ações e todo um trabalho de aperfeiçoamento e melhoria contínua da gestão como um todo. Certo. Bom, a gente sabe que a situação financeira do Hospital São Carlos é muito delicada. A consultoria que vocês apresentaram na noite de hoje espelhou os números, abriu os números. De uma forma geral, o que é problema hoje no Hospital São Carlos que a consultoria apontou? Dentro dos problemas na parte financeira, que é o principal ponto que pode a qualquer instante prejudicar a operação da instituição, estão as dívidas vinculadas a financiamentos bancários, que é uma quantia bastante grande e expressiva de numerário, e além das dívidas, que algumas são vencidas e outras programadas para longo prazo, nós temos ainda a necessidade de fazermos com que essa instituição faça a operação dela no dia a dia, no mês, se tornar viável. Então aí são dois grandes desafios. E atrás de todas essas variáveis como vai se cobrir os recursos para que essa instituição consiga passar por essa fase de dificuldade. Bom, os dois maiores problemas, então, estão relacionados às dívidas, sobretudo com bancos, e um problema grande também é o déficit operacional que o hospital tem mensalmente. Qual dos dois preocupa mais? Os dois juntos, a dívida ou o déficit? A dívida, com certeza. Eu acredito que se nós trabalharmos integrados com todas as instituições, trazendo a equipe médica de volta, melhorando os serviços e tudo mais, a gente tem condições de fazer com que a operação vá para frente. A partir daí, o grande desafio é como tratarmos dessas dívidas, como trabalhar todos esses créditos que tem que ser trabalhado e desenvolvido com os fornecedores todos, e fazer com que se consiga fazer essa retroalimentação e avanço do hospital para um novo desafio. É um trabalho de longo prazo. Nós não temos como
fazer a instituição sair de um estágio para o outro no curto prazo. A instituição vai passar por uma dificuldade por um bom prazo aí, para que ela consiga se tornar novamente viável. Até porque... O que seria esse prazo, aproximadamente uma estimativa? Olha, vai depender de quanto recurso é aportado, né? Porque toda organização que passa por dificuldade financeira, todo empresário que está com dificuldade em seu negócio, se ele aporta recursos no seu caixa e começa a tratar do pagamento das dívidas, recupera mais rápido. Agora, se o recurso é escasso e a dificuldade existe, leva mais tempo. Então é muito difícil apropriar uma situação. Da operação normal do hospital, é muito difícil isso, porque todos os hospitais trabalham numa linha de filantropia entre receita e despesa, o equilíbrio, e nesse sentido, qualquer resultado aí de 10, 20 ou 30 mil reais mês sempre é bem-vindo, mas para pagar uma conta monstruosa que nós estamos tendo, fica quase impossível pela força normal da instituição. Hoje, com a receita que o hospital tem via convênios, enfim, tomando a receita que o Hospital São Carlos tem no momento, só a receita sem injeção de recursos não salva? Não, ela precisa acertar a receita com as despesas para ter a operação no 0 a 0. E daí tem toda a despesa e todas as dívidas do passado e do futuro ainda para serem quitadas. Qual é o montante da dívida do hospital? Se fala em 30, 40, 45, qual é a dívida hoje do São Carlos? A dívida está beirando os 40 milhões de reais, entre vencidas e a vencer, né, no conjunto total dos endividamentos. Uma parte a renegociar e outra a ser programada. O grande desafio é fazer essas quitações do que vem pela frente, né, e ao mesmo tempo de fazer a renegociação do que já está toda vencida. A gestão do hospital hoje, com a Janete, com a participação da SIX também, está mais alinhada, mais sintonizada com o momento que o hospital vive? Nós desde fevereiro estamos num intensivo muito grande, se conseguiu trabalhar na credibilidade, se trouxe os profissionais médicos, se alinhou internamente um pouco os profissionais também, e nós estamos assim demonstrando já os primeiros resultados dessa melhoria. Já tem evolução? Já tem evolução, já tem maior número de atendimentos, já tem convênios com faturamento mais alto, já tem aumento da produção do sistema SUS, se demonstra claramente que a operação pode fazer evolução. É uma questão agora de termos tempo e recursos para conseguir fazer essa retomada do processo. Bom, a gente se pergunta aqui em Farroupilha, a dívida é bastante alta, em torno, beirando 40 milhões de reais. Tem meios para fazer o enfrentamento com esse grau de endividamento? É um desafio e essa resposta nós precisamos descobrir e trabalhar ela com a sociedade local. Eu vejo que Farroupilha tem uma potencialidade muito grande, tem uma classe empresarial forte, tem lideranças políticas, tem uma comunidade que é prestativa, voluntária, né? Eu acredito que a resposta vai estar dentro da sua própria comunidade. É por aí que precisamos achar os caminhos dessa solução. Uma auditoria lida muito com números, bastante complexidade. Algo mais que tu gostarias de destacar do teu trabalho aqui na TV Cidade? É importante esse detalhe, nós não trabalhamos no processo de auditoria internamente dentro do hospital. Nós participamos e trabalhamos com o processo de consultoria. Que é diferente. É muito diferente. Então, todos os dados, todas as informações que a gente traz para esse evento e para essa reunião, eles são a partir de informações internas da gestão e que até onde a gente trabalhou, elas são informações confiáveis e a gente trabalha dentro dessa perspectiva do tratamento ético profissional e dentro dessas variáveis os dados estão sendo apresentados. Uma auditoria para verificar os aspectos todos, se isso fosse uma intenção, teria que ser ainda trabalhado nessa direção. Perfeito. Zir, obrigado pela entrevista aqui à TV Cidade, parabéns pelo trabalho. Ok, muito obrigado e conto com a comunidade toda para a solução desse problema que é importante para Farroupilha e região. Ok, obrigado ao Valderi Zir pela participação, explicando brevemente, ele detalhou os números depois durante a reunião também, mas foi possível ter uma ideia da situação que foi encontrado o Hospital São Carlos. E atenção, agora a Superintendente-Geral Janete Tuigo também explana a situação do hospital. E a Janete é clara, é direta, ou o hospital terá até 30 de junho
o aporte de 3 milhões e meio de reais, ou, se não ocorrer isso, as portas correm sério risco de serem fechadas. Vamos ouvir o que disse a Janete Tuigo, traçando um raio-x da situação financeira que se encontra o São Carlos. Infelizmente. Claro que nós gostaríamos de apresentar à comunidade como foi apresentado, que nós melhoramos a nossa produção, melhoramos internamente as cirurgias, o número de internações. Mas o nosso endividamento, ele só tende a aumentar, como foi apresentado. E a nossa grande dificuldade está aí. Nós não temos como continuar com o valor de endividamento que nós temos feitos pelo passado. E estamos tentando de todas as formas procurar uma solução ou ao menos atenuar a grave situação em que estamos vivenciando no hospital. Hoje, da forma como está, se não houver nada de novo, o hospital não consegue virar um mês? Não consegue virar um mês. Este mês foi o limite. É o teto? É o teto. Como a gente apresentou ali, aquele 1 milhão que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em abril, conseguiu fazer com que nós vivêssemos até esse mês. Este mês, agora, para o final do mês que eu tenho compromissos, eu já não tenho. Não tem dotação orçamentária? Não. Folha de pagamento, por enquanto, nada. Para funcionários, médicos, nada. Porque nós temos o valor oriundo do município, da nossa produção, mas como foi apresentado, vai haver um desconto de um adiantamento que teve em janeiro e fevereiro. Eu não estava aqui ainda, mas houve um adiantamento desse valor do orçamento e que agora foi compromissado que vai ser feitos os descontos. Eu não posso continuar com esses descontos. A municipalidade vai estar descontando então porque passou antecipadamente um valor a maior em janeiro. Foi, exatamente isso. E se a municipalidade mantivesse o que vinha repassando, salvava? A gente consegue levando com muita dificuldade, mas vai atenuar a nossa situação. Seria paliativo então? É, paliativo. E para resolver o problema, somente a injeção de muito recurso no Hospital Capital? Sim. A gente precisa, como foi apresentado, um recurso imediatíssimo de 3 milhões e meio, praticamente, arredondando, para continuar agora com o hospital. Isso é emergencial. O que significaria 3 milhões e meio nesse momento para o hospital e iria até quando? É uma reestruturação físico-financeira dentro da instituição administrativa propriamente e o pagamento dos tributos que nós temos em atraso, porque isso implica até na nossa manutenção de filantropia. Se não pagarmos, a gente perde a filantropia. Mais uma situação delicadíssima. Se o município aportasse esse recurso nesse momento, antecipando vencimentos que teria para julho, agosto e setembro, ajudaria? Sim, sem dúvida nenhuma. É o que nós precisamos. E a parte de produção do hospital tem melhorado desde que você assumiu? Sim, tem melhorado, como foi apresentado nos gráficos. Nós melhoramos consideravelmente, assim, aumentamos em 100% a produção de janeiro para agora, para junho. Muito bem, obrigado a Janete Tuigo, superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos, falando da situação. A propósito, pegando esse gancho, vereador Jorge Sense, 3 milhões e meio de reais é o que a direção do hospital pede em caráter emergencial, urgente, para evitar o fechamento do hospital. O senhor acredita que o município teria condições nesse momento de estender esse recurso para o hospital? Tira-se de uma outra área e coloca-se no hospital? Seria um remanejamento orçamentário? Eu acho que sim, Leandro, que teria, e vou dar o caminho. Tá? A Câmara de Vereadores, ela tem 7% de valores do orçamento municipal que podem gastar. Certo? Hoje a Câmara de Vereadores do nosso município, ela é uma das mais enxutas do estado. Ela gasta em torno de 1,5%. Não chega a 2%. Mas vamos arredondar para 2%. Esse número não é o oficial, certo? É só ilustrativo. Então sobram 5% do orçamento do município. Exatamente. Sobram 5% do orçamento do município. Que é de 200 e...
232 milhões. Sim. Então, tem um recurso muito importante aqui, e vou dar como sugestão para a administração praticamente municipal. 12 milhões. Repasse, talvez não toda essa parte, se for o caso, para o Hospital São Carlos. Pega uma parte, então. Uma parte desses 5% que a Câmara de Vereadores do Poder Legislativo devolve para o Poder Executivo Municipal e repasse para o hospital. Com certeza a população de Farroupilha vai agradecer. Porque a Câmara não deve consumir todo esse valor aqui, no final do ano devolve para o município. Perfeitamente. É isso que acontece? Exatamente. O ano passado foi devolvido, todos os anos, então, tem um cronograma e o que sobra devolve para o município. Volta aos cofres municipais. Perfeito. Sim. Então, eu sugiro que, dentro dessa porcentagem aí, dessa diferença entre que a Câmara de Vereadores devolve para o município, que se estenda a mão para o Hospital São Carlos para que comece a respirar e busque algo. Seria o oxigênio que falta para o hospital? Eu acho que sim. Com certeza. Uma solução caseira. Caseira, já está destinado para o orçamento. Então, é uma sugestão que eu dou. E digo mais, tenho certeza que toda a bancada do PP, do PMDB e do PSDB acataria e assinaria embaixo essa reivindicação, aprovaria essa sugestão. Certo. Seguindo, Leandro, me permita, me chamou a atenção, antes tu me falou o que tinha me chamado a atenção e me passou uma questão, né, que eu me permita colocar agora. Me chamou a atenção a não participação de alguns membros da Frente Parlamentar de Apoio ao Hospital. O presidente da frente é o vereador? Pois é, Tiago William não se fez presidente. Talvez tinha algum compromisso, não entro no mérito, né, mas era de dever, tendo em vista a responsabilidade e a representatividade que ele tem perante a Câmara de Vereadores, estar presente. Ele deveria estar presente ou designar um outro. Se fez isso, peço desculpas já, né? Mas ele deveria estar presente, tendo em vista que ele representa outros 14 vereadores. Estava presente o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Fabiano André Piccoli, e também o vereador do PDT, doutor Thiago Brunet. Perfeito. Eram os vereadores da situação que estavam presentes. Exatamente. Né? Então, me chamou a atenção e, na verdade, se é uma frente parlamentar de apoio, né? O que nós estávamos fazendo o que lá? Eu digo nós, vereadores do PMDB e do PP. Apoiando, vendo se dá para buscar algum caminho, se dá para encontrar alguma saída para que a gente em conjunto, não vai ser só um partido, não vai ser só o prefeito, não vai ser só uma instituição que vai salvar o hospital. Temos que unir forças para tentar salvar o hospital, mas só se vai conseguir isso unidos e todos se dando as mãos. Vereador, um outro assunto, o município também trabalha para a abertura da UPA. Aliás, a UPA foi inaugurada há mais de 6 meses. O prédio está fechado, mas enfim foi inaugurado, e o município busca, segundo o prefeito, a pactuação para a abertura da UPA junto ao Estado, com a garantia de recursos. Não parece um pouco conflitante essa questão? Já não se tem recursos para o Hospital São Carlos. Se quer abrir a UPA, se fala numa abertura da UCI neonatal. Será que não tem que organizar prioridades? São prioridades, e hoje eu vejo que a prioridade número 1 é o Hospital São Carlos. Não adianta nós ter uma UPA se vai chegar um acidentado na UPA e não vai ter os equipamentos necessários, né? Uma UTI, por exemplo, né? Para internar. Então, a prioridade hoje é o Hospital São Carlos. E a gente lamenta algumas ações que são realizadas. Não é porque eu comecei que tem que estar lá a minha placa. Os processos têm que ser processos contínuos, né? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Não, eu quero estar lá. Não, a minha placa está lá. Mas o que adianta estar lá a minha placa, né? Se quando vou começar a usufruir daquele equipamento, talvez ela já esteja enferrujada. Por quê? Porque faz 1, 2 ou 3 anos que ela está lá e não está tendo não dá nem para abrir ela porque não tem para ventilar. Por quê? Porque não está sendo usada. Então são questões e equívocos. E dentro da UPA, a gente lembra muito claramente que a intenção era construir a UPA anexa ao Hospital São Carlos. Junto ao hospital. Para fazer um conjunto todo de saúde.
Daí são equívocos, né, que a população aí está aí pagando preço. Bom, a abertura da UPA, ela seria, na sua visão, boa ou ruim para o hospital? Afetaria na geração de receitas para o hospital ou desafogaria o déficit do hospital? Eu acho que afetaria, né? Tendo em vista porque... Ampliaria o déficit do hospital? Ampliaria. Vai afetar mais o hospital, sim, porque vai dividir serviços, né? E o gestor público, como comprador de serviços, vai dividir receitas, né? Então, com certeza, eu acho que vai afetar sim o Hospital São Carlos a abertura da UPA. Mas se a mesma estivesse anexa ao hospital, iria acrescentar muito. Então, o equívoco e a não abertura é a localização dela. O fator é a localização. Se tivesse anexo ao hospital, eu acredito que iria acrescentar. Vereador Jorge Sense, obrigado pela presença aqui no programa Cidade Aberta. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Uma saudação a todos que nos assistem, né? E nos colocamos à disposição de todos aí para críticas, né? Algumas sugestões, estamos à disposição. Sempre abertos a ouvir. Ótimo, obrigado. Vereador do PMDB, vereador Jorge Sense, foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta, com o objetivo de fazermos uma avaliação. Mantemos a pauta Hospital São Carlos e a crise, mas uma avaliação pelo ângulo, pela ótica política, e o vereador Jorge Sense fez esta avaliação. O programa chega ao seu final com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia e Ecografia. Tudo isso e muito mais é com o CID aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, ou também no centro, ali junto à Rua Independência, onde era o antigo Hospital Cibele. Vejam bem, Hospital Cibele, que não me toca nos próximos dias dizer antigo Hospital São Carlos. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. A todos um grande abraço. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa. Um forte abraço.